esperança é a vinda do Senhor. Louvemos a Ele com este hino. Diz que o Rei dos Reis, Ele vem. Nós afirmamos que Ele vem nos buscar. Glória a Deus. Mas para isso nós precisamos nos preparar. Amém? Aleluia. Nós vamos ser muito breve. O relógio ali está me ajudando. Aleluia. Porque quanto mais ele roda, mais perto está do fim. E que o Senhor há de nos dar graça. Amém? Amém. Vamos ser muito breve. 2 Timóteo, no capítulo 2. Glórias a Deus. Desde o início do meado da semana passada, eu meditei nesse versículo aqui, mas eu tinha no meu coração que eu ia passar essa mensagem para o nosso irmão evangelista Afonso. Mas a Bíblia diz que nós fazemos planos, mas quem faz cumprir é o Senhor. Amém? Amém. Na minha mente hoje nós íamos passar essa oportunidade para ele. Mas eu já tinha também colocado no meu coração. Falei, se por alguma aventura ele não vier, eu não vou repassar, porque aí será eu que vou meditar com os irmãos. Amém? Amém. Isso aconteceu no meado da semana passada. Eu já tinha falado comigo mesmo desse jeito. Eu disse o capítulo 2, o verso 1 mesmo. Aleluia. Tu, pois, meu filho, fortifica na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Sofre, pois, as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. No 11 fala assim: palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Aleluia. Amém? Glória a Podeis Deus. assentar, glorifica a Deus, Senhor nosso Deus. Eis a tua palavra, que é um verdadeiro digno de aceitação para conosco, Senhor. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém. Amém, Jesus. Um trecho pequeno, nós ainda reduzimos ele ainda, mas para quem tem facilidade de ler, observando as vírgulas, os pontos, a palavra ela
já fala por si própria. Aleluia. A palavra, ela é fiel, ela é verdadeira, ela fala por si própria. Por isso que nós somos orientados a observar a palavra, a meditar na palavra. Glória a Deus. E cuideis ter nela, cuideis ter na palavra a vida eterna. Porque nos dias os quais nós estamos vivendo, precisamos tomar cuidado. E muito cuidado. Porque cumpre-se o que o Senhor Jesus diz, que nos fins dos tempos surgiria muitos falsos mestres, muitos falsos doutores, e nesses dias eles estão no nosso meio e eles estão usando a palavra, Aleluia. para enganar muito, para distorcer, para desviar muitos homens, muitos que meditam na palavra para desviar eles da verdade. Glória a Deus. Então nós não precisamos, a palavra do Senhor, ela é muito simples. Nós não precisamos de grandes mestres para ler a palavra, ainda tropeçando, ainda gaguejando, e compreender a palavra, que quem faz ela, nós compreendermos ela, não é um grande estudo, é o Espírito do Senhor que faz. Graças a Aquele Deus. que o tem, o Espírito faz compreender. Aleluia. Porque se não fosse deste jeito, hoje na nossa pátria já não tem muito, mas se não fosse desse jeito, os que não eram alfabetizados não conseguiriam herdar o reino dos céus. Mas numa certa feita o Senhor disse: só eu te dou graça, Pai, porque ocultasse essas coisas aos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos, aqueles que não são sábios e não têm instruções terrenas. Glória ao nome do Senhor. Nós vamos voltar no trecho que nós lemos. Vamos voltar. Nosso irmão apóstolo Paulo, ele estava novamente nesta segunda carta, voltando a orientar, voltando a insistir com o nosso irmão Timóteo, para que ele se fortificasse Aleluia. na graça, no favor que há em Cristo Jesus, Glória a nosso Deus. Senhor. Aleluia. Porque hoje o que se vê falar, se não fazer um curso disso, se não fazer um curso disso, hoje eles gostam muito de aprender a falar assim, não tem um bom conteúdo para apresentar. Nós precisamos ter a graça do Senhor, e o temor do Senhor e o Espírito do Senhor na nossa vida, para que tenhamos um conteúdo adequado para nos apresentar diante do Senhor. Aleluia. Porque o pessoal hoje, os que estão ensinando, eles têm preocupação em apresentar um para os outros. É uma disputa. Quem é o melhor? Quem fala melhor? Quem tem uma boa, eles dizem, eloquência? Quem pronuncia corretamente? Hoje a disputa é essa. Quem é mais usado e quem é menos usado. Mas quem é mais obediente à palavra do Senhor, ninguém disputa. Glória a E se nós, um versículo que me chamou bastante atenção aqui, me parece que é o de número 5. Em todos esses versículos que nós meditamos aqui,
foram apenas 8 versículos, o de número 5, ele me despertou mais atenção. Ele disse assim: e se alguém também milita, não é coroado, senão militar legitimamente. Aleluia. Nós fomos alistados para esta guerra, para esta batalha, que está escrito guerra. E nos dias de hoje, isso há 2000 anos aproximadamente atrás, eu não sei há quantos anos depois de Cristo que Timóteo escreveu, mas deve ser uns 90 anos depois, não muito mais e não muito menos. É aproximado isso aí. Há 2000 anos aproximadamente, os irmãos, eles já sabiam que o Evangelho era uma guerra. A salvação, ela não vem conforme nós observamos assim a vontade. A salvação, ela é por muito esforço. Verdadeiramente nós precisamos renunciar a todas as nossas vontades. Aleluia. Porque a vontade humana ela é terrena. A vontade humana não é a vontade do Senhor que está aí para nós. A vontade humana é cada um ser um pouco além em alguma coisa. Alguém quer ser melhor em alguma coisa. Graças a Deus. Mas a vontade do Senhor é que nós venhamos humilhar perante Ele e venhamos observar a palavra e guardar os mandamentos do Senhor. Aleluia. Ele diz que aquele que é o maior é o que vai servir a todos. Hoje não é desse jeito. Se é separado no pastorado, não é para ser o melhor, é para servir. Glória a Deus. Quanto mais fraco, menos é para servir aquele. Não é para ser maior do que não. Eu sou o pastor, eu sei que vai lavar o... Não tem nada disso. Mas hoje em dia, a cabine de pastor hoje é muito alta. Mas o Senhor, Ele diz que Ele não veio para ser servido. Isso é Jesus dizendo. Ele não veio para ser servido, Ele veio para servir. Aleluia. Glória. E nós precisamos seguir. Seguir o quê? Seguir os ensinamentos do Senhor. Glória. Numa certa feita Ele chamou os discípulos, foi e lavou os pés dele e falou: ó, isso é para exemplo. Aleluia. Mas hoje, para falar com certos líderes aí, a maioria deles, você tem que marcar a audiência e não consegue. Já vê lá o que é que ele quer. Já libera. E é os homens que estão aí para interceder em favor do povo. Aleluia. Interceder em favor do que o povo tem. É os homens que nós vemos por aí. Falar, o irmãozinho está ali, está com a havaiana ali, uma calça arregaçada, mas não pode liberar ele lá mesmo. Você mesmo vê o que ele quer lá e pode liberar ele. Agora, se vier um grande, já recebe. Não, mande lá no meu gabinete, para tudo. Nós precisamos alistar para esta guerra. Glória a Deus. E precisamos militar essa guerra legitimamente, porque aquele, diz a palavra, aquele que não milita legitimamente, ele não é coroado. O que será isso? Como diz os, ele não vai herdar o reino, né? Ele não vai receber a coroa. Nós louvamos ao Senhor, nós aguardamos Jesus ainda, nós aguardamos, mas naquele dia não vai ser desse jeito, do jeito que nós louvamos, não é muito diferente.
Servir ao Senhor não é difícil, nós precisamos é só renunciar às nossas vontades. Graças a Deus. Eu não preciso estar com um terno que combina, eu preciso estar com o coração voltado para o Senhor. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Não tenho nada contra quem é instruído, mas se tu é instruído, então instrui corretamente, seja idôneo, como diz o nosso irmão apóstolo, né? Para que quem te ouvir possa também ensinar a outros, ensinar a verdade. Hoje nós já estamos aqui, como eles dizem aí, já estamos até barrados. Por quê? Aqui já tem 2 ou tem 3 aqui, que já é até barrado nas igrejas aí. Por quê? Porque prega a verdade, é proibido falar o que o Senhor Jesus falou. É proibido falar o que o Senhor Jesus pregou, é proibido pregar. Falou, não dá microfone para eles não. Graças a Deus. Aqui eles não têm microfone. Por quê? Porque falam que o Senhor Jesus manda. Aleluia. Falei, ele não sabe nem falar, mas sabe falar a verdade. Aleluia. É sim, sim, não, não. O Senhor Jesus falou que pode, pode. Você falou que é pecado. Graças a Deus. Vamos militar essa batalha legitimamente. Glória Não a vamos Deus. nos associar com o mundo, querer parecer com o mundo, não, porque daqui a pouco vai vir a soma total. Aleluia. Glória a E Deus. isso passa depressa. Há poucos dias os meus cabelos eram completo e preto, né? Já falta uma multidão e o que tem já não é preto mais. Isso tem poucos dias, porque se fosse muito tempo eu já tinha esquecido, né? Demora a fazer 18 anos, depois que faz, dispara. E daqui a pouco nós vamos encontrar com o Senhor. Aleluia. Tem até quem pensa que não vai acontecer. E tem muitos pregadores aí, eles pregam, mas eles estão distantes da verdade. Eles acham que nunca isso vai acontecer. Mas o Senhor Jesus diz que nos fins dos tempos surgiria muitos deles e enganaria muitos, e se possível for, até os escolhidos seriam enganados. Aleluia. Em nome de Jesus. Eu nem vou falar para poder escolher a quem você pode ouvir aí nesses veículos de comunicações. Eu não tenho nenhum para indicar, porque você pode ver que quanto mais sabe, quanto mais distorce a palavra do Senhor. O que o Senhor rejeita na congregação dele, no ministério, pode. O que o Senhor reprova, eles aprovam, eles acham a passagem, acham até no rodapé da Bíblia, acrescenta. Mas aquele que acrescenta, aquele que tira, não tem parte com o Senhor. Aleluia. Olha, Glória a e não Deus. vamos perder tempo, não. Vamos cuidar de ter a vida eterna no Senhor. Graças Vamos a Deus. militar legitimamente. Diz o irmão apóstolo, essa palavra ela é fiel. Esta palavra ela é fiel. Ele diz, Aleluia. palavra fiel é esta: se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofrermos com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Aleluia. Quem distorce a palavra está negando o que o Senhor falou. Aleluia. Esta palavra é fiel. Eu não acho que é sofrer, deixar a mentira. Nós já ouvimos isso aqui. Falar a verdade sobre a palavra
Isso não é sofrer. Evitar os comichões no ouvido, isso não é sofrer. Vamos ter a semelhança daquele que nos alistou. Amém? Amém. Que Deus abençoe a todos, que eu não consegui expressar. Como eu já disse, a palavra ela fala por si. Amém? Exalta o Senhor com as palmas. Aleluia. Louvado seja Deus.